Então, 1, 2, 3, gravando! pessoal, estamos de volta em mais uma edição do podcast Prosa e Trela. Já te falei que é prosa e trela. Eu sou Prosa, ele é o Para de Trela. enganar o povo, porque todo mundo já O sabe. pessoal já fez análise de perfil já e já sabe quem que é o Trela. Não Entendeu, Luiz? adianta. Não adianta esconder. Você é o mais trelado desse Tô podcast, fora. então fica quieto. Vamos lá então, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, uma convidada muito especial, Luiz. Hoje a gente vai falar... Por quê? Ela veio da Globo? Ela veio da Globo? Não veio da Globo não, mas ela é muito especial. Ah, é? Ela vai falar de um assunto muito interessante. O que é o assunto? Você anunciou? Tem amor não? Não, eu não falei o tema, não. A gente vai falar de ginecologia e obstetrícia. Hoje vai mexer na sua próstata, Não. né? É hoje Esse que é você vai outro ser tema. cutucado. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Thaís Passos. Seja bem-vinda aos Olá, nossos tudo estúdios. bem? Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra estar participando do programa, trazendo informação para o máximo de gente, para o máximo de mulheres e informações extremamente importantes que salvam vidas, né? E eu achei extremamente interessante estar aqui com vocês. Bacana, a gente vai abordar esse assunto, né, que é sobre a saúde da mulher, né? A mulher ela cuida mais do que o homem, né? O homem já tem um certo preconceito, às vezes na correria do dia a dia, acaba deixando um pouquinho de lado a saúde, né? A mulher já tem um cuidado mais especial, né, Luiz? Verdade, mas eu tô curioso. Por que Passo? Passo. É Passos, tá certo esse Doutora sobrenome. Thaís Passos. Passos? Sim, Você Passos. já nasceu andando? Não, na verdade, Passos é de Minas Gerais, mas se for analisar as características da nossa família, né, é muito mais correndo do que Passos. Ah, eu percebi. Acelerado. Vou falar um negócio. Ela já colocou no 12 ali fora. Colocamos no 12, eu trabalho mais ou menos assim, porque a minha empolgação e o meu amor pela ginecologia, pela saúde, pela medicina é tão grande que faz com que eu dê passadas muito grandes. Passadas grandes na vida das mulheres, então eu utilizo o meu nome, o meu sobrenome com muita força. E por que você escolheu essa profissão? A profissão da medicina me encanta muito e eu ficava na dúvida entre pediatria e geriatria, ou seja, do nascimento até o envelhecimento. E eu sempre me encantei por todas as fases, por todas as técnicas, então eu tinha uma vontade pela medicina. E uma das coisas que me fez abraçar a causa da mulher é que a ginecologia e a obstetrícia, ela é muito ampla. Então, existe dentro da especialidade várias subespecialidades que envolvem o contato direto com a paciente através da consulta e a parte cirúrgica, que é encantadora também. Então, assim... Pronto, me encontrei. Eu vou tratar clinicamente, vou conversar, vou conduzir e vou tratá-la, inclusive cirurgicamente, se for necessário. E assim a gente foi amadurecendo algumas coisas na vida, né? Então, assim, a minha formação foi muito boa. Eu me formei na Universidade Regional de Gurupi, era uma faculdade, na época, iniciante na parte da medicina, fica no estado do Tocantins. E só que eu falo que a minha faculdade ela foi magnífica na minha formação porque ela tinha várias falhas, várias deficiências. E eu amo coisas que me provocam desafios. Eu gosto de ser desafiada. Então, quando me falavam, nossa, mas a sua formação vai ser ruim e tal. Não vai. Eu vou atrás. Então, eu fui voluntária em vários programas. Fui voluntária no SAMU de Goiânia, fui voluntária em outros centros de estudo. Entrei precocemente no hospital, só para olhar, ficava quietinha, só observando. Tudo que o professor falava, eu fazia um diário. Eu tenho, inclusive, esses diários até hoje, de todos os procedimentos que eu tive durante a minha formação, carimbado, assinado, procedimento, tipo de patologia, forma de resolução. O meu diário foi apresentado no Hospital Geral de Goiânia, no HGG, na época que a gente conseguiu estágio lá. Eu fui monitora de alunos da UFG.
Ou seja, tudo aquilo que teve falha na minha formação, que teria falha na minha formação, eu consegui, através de vontade de querer fazer a coisa acontecer, buscar meios e mecanismos para suprir essas falhas. Então, eu fui para vários lugares, inclusive aqui para séries. Eu fiz, na minha época da minha residência, que eu fiz na Federal do Tocantins, na UFT, eu fiz ginecologia e obstetrícia lá, e eu fui para mastologia no hospital da UFG, em Goiânia, com o Dr. Rufus de Freitas Júnior, perfeito mastologista. Fiz parto humanizado com o Dr. Cláudio, o Dr. Kleuber, que me receberam com muito carinho. Eles fazem parte da minha formação. Fiz patologia do trato genital inferior e vulva, ou seja, tudo da parte da genitália feminina. Eu fiz na Federal de Pernambuco, com a doutora Angelina Maia, referência na parte de vulva e colo uterino, prevenção contra o câncer de colo, colposcopia, CAF, que é uma das minhas especialidades. Então, todas aquelas falhas relacionadas à minha formação que teria, através da minha vontade, eu supri essas falhas. Então, eu acredito que a medicina, ela me encanta em muitas coisas. Inclusive, na parte da minha formação, foi magnífico desafiar tudo isso sozinha, porque eu não tenho pai médico, mãe médica, eu não tenho parente médico, eu sou a primeira médica da minha família, de todos os lados. Então, é como se eu estivesse abrindo um farol para todos os demais que terão interesse de fazer a medicina dentro da minha família. Eu estou aqui e, assim, ela falou de tanto lugar, de tanto doutor, de tanto estado. Aí eu estou aqui me perguntando, aonde que cabe tempo para essa mulher casar e ter 3 filhos? Aonde que cabe? Um ganso e um galo. Um ganso, um galo e cachorro. E cachorro. Pelo amor de Deus. Aonde que cabe esse tempo? Foi dentro do centro cirúrgico. Casou, não foi, Fia? Não, não foi. Meu Deus do céu. Foi na faculdade. Olha foi aí na pra você faculdade. Foi um casamento assim que trouxe para mim muitas ferramentas para eu lidar com... É médico também, o esposo? Não, o meu Psicólogo. ex-marido, na verdade. Nós nos divorciamos há 2 anos, né? E ele é advogado, mas assim, nós temos um relacionamento muito importante, porque agora, nesse momento, a gente se posicionou como pais das crianças e a gente traz para essas crianças uma postura de equilíbrio. Porque não é porque nós não demos certo como casal é que a coisa tem que acontecer de forma ruim para as crianças. Então, o exemplo que a gente traz para essas crianças é um exemplo de companheirismo dentro daquilo que cabe ao casal divorciado. Legal, isso aí é maturidade, então, né? Essa maturidade é muito interessante porque as crianças estão olhando a gente, né? Não só as crianças, mas também outros da família que acabam se comportando, às vezes, de uma forma melhor com seus ex-companheiros, inclusive até com seus próprios companheiros ainda, para que não desenvolva algo negativo para os seus filhos. Então, assim, foi um casamento que trouxe para mim várias construções, vários amadurecimentos. Inclusive, me trouxe a coisa mais magnífica da minha vida, que foi a maternidade de 3 crianças. Nós morávamos numa fazenda 2 anos atrás, os 2 últimos anos antes do divórcio, e a gente morava e eu trabalhava na cidade. Eu trabalhava na cidade, morava na fazenda. Foi aí que veio essa paixão pelos animais? Não, eu sempre fui apaixonada pelos animais, desde criança. Eu acho que se ela tivesse que escolher, ela podia escolher entre veterinário e medicina. É verdade. Né? Estaria tudo na mesma área, né? Praticamente. Eu gosto muito de animais. Eu tenho uma filha que tem hiperfoco mesmo por animais. Ela ama veterinária. Eu tenho meu filho menor também, de 4 anos, o Felipe, também, que gosta muito. A minha filha mais velha, a Analice, também gosta muito de animais. Então, assim, é uma paixão da família. Meu pai é veterinário, né? Ah, não. Então, tá aí explicado. Certo, explicado. Você é natural de onde? Anápolis, Goiás. De Anápolis? Cresceu em Anápolis ou cresceu aqui? Em Séries, Rialma? Como é que é? Como foi? Então, eu cresci em Séries até os meus 14 anos. 14 anos eu mudei para Goiânia. Fiz meu 2º grau em Goiânia e cursinho. Passei em Gurupi, Tocantins, fui embora para lá, fiquei 4 anos. Voltei para Goiânia, fiquei 2 anos fazendo a parte de prática, né, da medicina.
Voltei para o Tocantins, passei para residência em Juiz de Fora, Minas Gerais, fiz saúde da família lá durante um ano. Ela rodou o Brasil ano. inteiro, essa mulher, aí. Gente, eu tô até tonto de tanta volta que essa mulher já deu aqui, ó. Eu lembro que ela foi para Anápolis. O resto eu lembro. Não, eu nasci em Anápolis. Ela nasceu lá, ela nasceu, tá certo. E depois... Isso, a outra parte que eu lembro é Gurupi, só. De tanto que ela já rodou. É interessante, porque nem eu, assim, tem horas que eu tenho noção da quantidade de experiências que eu já vivenciei nessa vida, na minha formação. Na minha formação como ser humano, na minha formação como médica, na minha formação como mãe, como mulher. Então, assim, quando eu paro para pensar, eu canso também. Eu fico até meio assim, meu Deus do céu. Será Você que fala assim, gente, traz lá um energético pra mim, porque eu tô precisando. Eu nem posso. Eu percebi. Eu já nasci no nível certo de álcool, energético, cafeína. Eu já nasci prontinha para trabalhar. A gente conversando em off aqui, eu achei até interessante que quando o Luiz agendou com você, eu não conhecia pessoalmente, né? Falei, Luiz, como que é o perfil dela? E ele, não, pode se preocupar, ela é louca. Pode se preocupar. Eu vou apanhar até o final desse programa, eu tenho certeza. Eu acho que eu vou precisar dessa colher. Não. Na verdade, eu tenho algo muito pior do que a colher. Meu Deus. O conhecimento da parte vascular. Luiz, isso é bem perigoso. Lá em casa tem minha sogra, que é da área da saúde, ixi. a minha esposa é da área da saúde, e Ixi. a primeira coisa que elas... Quando começou o curso, eu sei matar uma pessoa sem deixar vestígios. Não. Eu falei, não vou fazer nada na vida, Ok. eu vou só respirar. É melhor não brigar. Então, essa questão do termo louca, né? Por que louca? Eu fui chamada de louca, doidinha, rateira, aquela criança desde a infância que até sofria alguns bullying na infância por conta disso. E hoje eu entendo que aquilo ali, na verdade, era uma avaliação errônea da minha formação cerebral. A minha formação cerebral, ela é ampla. Ela vê o ser humano como um todo, ela vê os animais como um todo, ela vê a natureza como um todo. Então, realmente, eu vou me comportar de uma forma diferente. Uhum. Não como louca, no termo louca. Sei. Mas como bem diferente daquilo que a maioria da população enxerga. Então, o olhar de uma pessoa que tem um comportamento agitado como o meu é diferente. E hoje eu consigo entender isso muito bem, eu consigo lidar com isso muito bem, inclusive ajudar as pessoas da minha família que têm comportamentos bem semelhantes. Acho que eu vou levar a Cecília para ela cuidar. Não, e os maiores gênios foram considerados loucos, né? Os maiores gênios. Olha que interessante, né? É por isso que eu carrego esse diploma, né, meu querido? A gente vai falar de temas importantes, temas sérios aqui dentro do nosso podcast de hoje. Doutora, vamos lá então, vamos falar sobre o câncer de colo de útero. Eu falei agora há pouco, né? Geralmente as mulheres têm um cuidado a mais com a saúde do que os homens, né? Sim. Mas mesmo assim, o câncer atinge muitas mulheres, né? Uhum. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente qual que é a importância do exame preventivo que a mulher deve ter, né, para se cuidar, para prevenir contra o câncer. Vamos lá. Uma das coisas que a gente precisa saber é o que leva ao câncer de colo, porque se a gente não sabe o que leva, o que a gente vai prevenir? É verdade. Né? Então, vamos lá. O câncer de colo uterino, ele se inicia através de uma contaminação por um vírus chamado HPV. O HPV, ele tem vários subtipos. Só que os dois subtipos principais, que é o 16 e o 18, eles têm mais poder carcinogênico. O que é isso? Gênico vem de origem e origem do câncer. Então, quando a mulher tem o contato sexual, basta numa vida toda para adquirir o vírus. E esse vírus, ele é específico da mulher ou o homem tem também? O homem tem também. Ele é um vírus sexualmente transmitido. Uhum. E o que acontece? Uma vez adquirido o vírus, não é certeza que a mulher vá desenvolver o câncer. Por isso que quando a gente detecta precocemente
ou a presença do vírus, ou o subtipo, no caso, através do exame DNA, que eu vou explicar para vocês, ou através da coleta do preventivo, onde a gente identifica as lesões iniciais desse vírus na região do colo uterino, a gente consegue tratar precocemente e evitar que essa mulher desenvolva o câncer. Ou seja, a prevenção é para prevenir as possíveis complicações para o câncer. Uai, doutor, então quer dizer que, mesmo eu fazendo os preventivos, eu posso ter o câncer de colo uterino? Infelizmente, sim. Infelizmente, ele pode ser iniciado. Mas tem uma vacina? Existe sim. Aí existem algumas coisas para a gente prevenir as complicações maiores. Ou seja, o curso desse câncer, entendeu? A gente interrompe ali antes. Como? Através da detecção precoce. Quando a gente faz a detecção precoce, a gente trata a lesão através de um exame que a gente identifica onde está a lesão, que chama colposcopia. O que é isso? É uma câmera que entra no canal vaginal e a gente identifica a lesão, certo? Uhum. Identificou a lesão, a gente vai fazer o quê? Uma cauterização ou uma cirurgia chamada conização. Retirar a lesão. Retirou, acabou. Aquela ali não vira câncer mais. Entendeu? O HPV, ele se manifesta de alguma forma no corpo? Assim, porque você está falando uma forma mais técnica, mais interna. Mas ele se manifesta de alguma forma? O pessoal fala, é verruga, é o HPV? Ok, vamos lá. Existem outros subtipos. Existe o subtipo da verruga. E existem outros que não têm ainda na literatura uma sintomatologia mais certa, bem definida. Mas os mais conhecidos são os 16 e os 18, que causam o câncer, e os outros subtipos que causam as lesões verrucosas. As lesões de verruga, elas podem ser uma das manifestações pelo HPV. Existem algumas pessoas que não têm o HPV câncer, têm o HPV verruga. E tem as pessoas que têm as duas. Essa verruga é lá na genitália mesmo? Tem vários locais onde parte teve do corpo. qualquer parte do corpo. Eu já fiz cauterização no rosto de um rapaz. Eu trabalhava num centro em Gurupi de controle de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, a gente cuidava de meninos, meninas, eu falo homens e mulheres, né? E em situações de risco. E aqueles que já tinham a doença, né? Então, eu tratava os condilomas, né? Que são os condilomas pelo HPV, e também trabalhava na questão da prevenção contra o câncer de colo uterino. O HPV, você disse, ele é transmissível, né? Sim. Esse que porque são vários subtipos. Esse da verruga é o tipo... Eu não estou aqui me recordando aqui, mas a gente, às vezes, pode pesquisar depois. Eu não estou me recordando toda, porque é uma vasta quantidade de Mas esse que manifesta em forma de verruga, ele não gera o câncer? Ele não. Esse não? Esse não. O subtipo que leva ao câncer é o 16 e os 18 principais. O da verruga, uma vez tratada aquela lesão, ela não... aparece mais aquela. Podem surgir outras lesões. E tem gente que, a depender do sistema imunológico, às vezes muito deprimido, meu Deus, é o tempo todo. É o tempo todo se manifestando. Antigamente eu tinha medo de verruga. Eu tive algumas verrugas no braço, tudinho. O pessoal falava que se contasse estrela, dava verruga. Você viu essa história? Já, na ponta da língua, do nariz, do dedo. Eu já contei muita estrela. Mas existem outros tipos de verruga, né? Então, tem a verruga a vulgar, né? Tem outros tipos de verruga da parte dermatológica, que os dermatologistas vão explicar muito melhor, né? E elas não são transmissíveis, né? Então, assim, essas que a gente tem que se preocupar, que tem que ter o cuidado, né? Então, assim, uma das coisas que a gente pode fazer para prevenir é a vacinação. Graças a Deus, a vacinação agora se tornou única dos 9 aos 14 anos, né? Meninos e meninas dos 9 aos 14 anos, mas qualquer pessoa que queira vacinar contra o HPV, que não seja do grupo de risco, quais são os grupos de risco? Aqueles que foram expostos ao vírus HIV, os imunodeprimidos, né? As pessoas que têm
insuficiência renal, crônica, câncer. Aí é cada um com a sua... E a vacina é tanto para homem como para mulher? Tanto para homem quanto para mulher. Por quê? Porque o HPV se manifesta de várias formas, inclusive câncer de pênis. Entendeu? Então, a gente pode ter o subtipo que vai levar ao câncer de pênis. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado também. Apareceu lesão? Cauteriza a lesão, vai ao urologista. Ou acompanha a esposa apresentou alguma lesão, a gente tem que manifestar ali junto o interesse de tratar aquela lesão. É importante o esposo acompanhar a esposa na consulta? Com certeza. Tá ouvindo, com né, certeza. Você e tá você ouvindo? está de parabéns, por sinal. Ah, obrigado. Gravou isso, Júnior? Gravou, né? Não, se ele não apertou o play na hora. Corte Mas pra minha esposa. agora grava. Agora grava. Será que ele foi por livre, espontânea vontade? Foi. Foi, é sério, foi. Foi para fazer uma pesquisa de campo. Uma coisa que a gente tem que ficar bem atentos em relação ao HPV é que gera, às vezes, muito conflito de casal. Porque a gente não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Existem inúmeras situações, hipóteses e tudo. Aquele casal que nunca teve relação antes do casamento não tem como ter pego HPV. A não ser que, se uma das mães desse casal, durante o parto, tinha lesões no canal, a criança pode adquirir o vírus. Mas aí você vai ter que esmiuçar uma situação mais séria ainda. Meu Deus, vai ter que pegar uma árvore genealógica aí, minha amiga, e correr para trás. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes fala, foi você que passou para mim. Não, foi você. Gente, basta um contato lá no passado e a lesão vir manifestar só agora, depois dos 40 anos de idade. Ou seja, passou quase 40 anos, aí tem paciente minha de 50 e poucos anos que teve relação aos 17, 18 anos, adquiriu o vírus e nunca mais teve relação. Foi ter agora. Mas isso pode acontecer de manifestar agora. Mas eu acho que já aconteceu. Foi lá no passado. Mas e vai ficar remoendo esse negócio, quem passou... Vamos tratar o negócio, porque é muito mais importante. Sim, eu foco na questão do tratamento. Mas a gente tem que deixar claro que nem sempre as lesões vão se manifestar imediatamente após o contato. Isso tem que ser deixado muito claro. Não é assim, adquiriu, inclusive, para a prevenção do câncer de colo uterino, não é assim, eu tive a primeira relação, doutora, eu quero colher meu preventivo no outro dia. Não, existe um preparo para isso. O vírus leva um certo tempo para desenvolver a lesão. Não é um pirilim-pim-pim. Existe um tempo para essa lesão se manifestar. Normalmente, leva de 2 a 3 anos para manifestar essa lesão. Então, qual é a orientação? Teve o primeiro contato sexual, então você vai esperar de 2 a 3 anos para colher o primeiro preventivo. Entendeu? Doutora, mas e aqueles casos, rodapé de livro, que aconteceu da menina manifestar? Gente, a gente está falando de estudos com uma população muito grande. Então, dentro dessa população, a gente percebeu, através de pesquisas, que a lesão vai se manifestar apenas depois desse tempo. Se manifestou depois desse tempo, a gente faz a coleta, faz o tratamento. Ok? Normal. Deu normal? De 2 a 3 anos após 2 coletas normais. Certo. Vamos falar, então, agora do câncer de mama. O câncer de mama também é um câncer bem comum entre as mulheres, né? E como a mulher deve se cuidar e como ela deve, e quando ela deve procurar um médico, quando ela tem alguma suspeita? Antes de falar sobre as mamas, eu acho que é interessante a gente colocar e pontuar uma coisa muito atual. É a questão da coleta do HPV no colo uterino, através da pesquisa do DNA. Eu trouxe até aqui um exemplar de como é feita a coleta agora. Antes, a coleta era feita, a gente coletava... Antes, não, ainda faz desse jeito, é claro, né? A gente pegava o material, né? O material ele vem esterilizado, bem limpinho para a gente. Cada paciente tem a sua.
Então, a gente pega o espéculo, tem espéculos de todos os tamanhos, tem espéculos bem pequenininhos, fininhos, e tem espéculos maiores. Esse aqui é um espéculo pequeno. Então, o que a gente faz? Eu trouxe até aqui um modelo para facilitar. Um modelo para facilitar para vocês. Então, aqui é a representação de uma pelve feminina, cortada de uma forma sagital, que a gente fala, que é quando a gente corta assim, ok? Então, aqui a gente tem o útero, ó, com a flexura para bexiga. A bexiga é aqui. Curvatura, tá? A região do intestino, ok? A bexiga, musculatura da bexiga. Você está vendo que é tudo muito próximo? Isso. E o canal vaginal, ele só existe quando ele é expandido. Quando ele não está expandido, ele não é uma parede grudada na outra, a parede vaginal, ok? Na hora de colher... Você sabia disso? Eu pesquisei. Eu sabia que alguém iria fazer uma piada. Muito interessante. Vou pegar poucos homens sabem. Me dá essa colher aqui. Não. Então vamos lá. Até o final do programa eu apanho. Você sabia? Claro que não. Eu tenho 18 anos, meu filho. Você tem 40. Tá, mas por que você ficou vermelho? Porque eu sou branquinho. Ah, ok. Pois é, não, agora já que você entrou nesse assunto aí, é uma curiosidade que eu tinha também. Eu pensava assim, mas a urina sai pelo mesmo canal que é a vagina? Que é a vagina? Claro. Eu tinha essa dúvida. Que bom que é interessante isso. Vamos lá. Eu vou usar isso aqui como sendo meu apontador, né? É o meu point. Então, vamos lá. A bexiga, ela tem um canalzinho chamado uretra. Ele sai um pouquinho acima do canal vaginal, certo? É esse canal que você falou que quando ele não está dilatado, ele cola a parede. Esse aqui é a vagina. Certo. Esse que eu falei. Esse aqui é a uretra. Aí aqui na vulva, né, tem o clitóris, que é esse músculozinho mais sensível ao tato, ok? Certo. E a gente tem o canal uretral, onde que sai o xixizinho, um pouquinho acima. E logo abaixo o canal vaginal. E logo abaixo nós temos o intestino, ok? Então, vamos lá. Na coleta do preventivo, esse aparelhinho, ele entra no canal vaginal, expande as paredinhas através da rotação desse dispositivo. Você entra lá no canal, certo? Você vem com a escovinha. Primeira coisa é a espátula. Pega a espátula e roda lá no canalzinho, lá no colo do útero. O colo uterino, ele é semelhante à minha mão aqui, ó. É um pontinho, que é a entrada do útero, que seria essa região aqui, ó. O certo. Colo do útero é aqui. E o canal vaginal, que é uma musculatura de mais ou menos 12 a 13 centímetros, sem esticar, enrugadinha. Entendeu? Ela é bem enrugadinha. Por isso que ela pode expandir mais e ela é elástica também. Então, a gente consegue colher rapidamente, colhe o material do canal endocervical, passa na lâmina, manda para exame e a gente vai identificar no microscópio se existe lesão. Hoje, a gente está tendo agora a coleta, a captura, que a gente fala, uma captura do material DNA do colo, onde a gente vai tentar capturar células do próprio vírus, células de DNA do próprio vírus. Então, identificou, opa, deu positivo, doutora, eu sou portadora, mas eu não tenho uma lesão. O que eu faço? Aí vai fazer o exame de colposcopia, vai avaliar se tem lesão. Aí ele vai fazer o quê? Antes disso, a coleta do preventivo. Aí essa pessoa vai para o preventivo. Essa coleta não machuca, não, essa parede? Não, é muito rápido, desde que feito de forma delicada. Tem gente que às vezes não tem uma delicadeza para colher, ou às vezes não deixou a paciente à vontade. Imagina, uma parede fechada. Você obriga ela a usar obriga, né? Porque vai entrar um aparelho ali sem ela querer que entre aquele aparelho. Então, a musculatura dela vai estar desse jeito. Contrário. E você vai estar abrindo um aparelho de plástico na região da vagina dela sem ela ter vontade. Isso vai provocar dor. Então, o que a gente pede? Para soltar bem o canal vaginal,
vai ser rápido, respira, estou aqui somente para colher seu preventivo e eu saio daqui. Questão de segundos isso aqui é feito. Isso tudo a mulher passa. Agora o homem só com preconceito com o dedinho, né? Não. Isso aqui eu estou contando. Eu vou falar um negócio pra você. Você vai passar agora a dar mais valor na sua esposa, tá? Pelo que ela passa para poder preservar a saúde para estar do seu lado. Então, a coleta vai para exame. Bate também, né? Dando negativo. E eu nem preciso de colher. Dando negativa só daqui 5 anos para ela passar por isso de novo. Essa é a novidade. Não precisa estar passando todo ano. Dando negativa a captura do DNA só daqui 5 anos. Então, de 5 em 5 anos. Se der negativo. Der negativo. Se der positivo, vai seguir o protocolo, entendeu? De acompanhamento do positivo. Ok? Não é porque deu positivo que vai desenvolver a doença, mas vai ter que ficar mais atento porque a chance de desenvolver é maior. Ok? Legal. Entender essa parte? E a mulher que quiser tirar o útero? Deu lá o positivo. Ah, quero tirar. Vamos lá. A escolha para retirada do útero, ela não é necessariamente exclusiva da paciente. É claro que para uma decisão cirúrgica envolve, sim, uma decisão junto com a paciente. Mas quais são as possibilidades, quais são os possíveis tratamentos mais conservadores para evitar que essa paciente sofra uma anestesia, que pode ter as suas complicações, sofra uma abertura da cavidade abdominal, ou por baixo, ou por cima por vídeo, ou aberta mesmo por funny-steel, que é aquele corte, certo? E evitar hemorragias, infecções, lesões de outros órgãos por conta de uma lesão que pode ser tratada? Pois é, e se essa paciente quiser ter filhos? Vai tirar o útero dela? Mas aí ela já está ciente de que não vai ter filho. Ok, mas se ela pode receber um tratamento dessa lesão e pode ter filho, e pode nunca mais ter essa lesão, aí você vai tirar o útero dela, submeter a riscos peculiares à cirurgia por conta de um medo de ter o câncer. Tem pacientes, é tão magnífico a medicina, que tem pacientes que são positivas para o câncer de colo uterino, câncer in situ, faz o tratamento, tem prole constituída, continua com seu útero. Segue a vida. A retirada do útero, então, ela gera vários outros problemas para a saúde da mulher? Não só a retirada do útero. Na verdade, não o ato em si, a gente está falando de um processo cirúrgico. Qualquer processo cirúrgico, inclusive desencravar uma unha de uma forma mais invasiva, pode gerar complicações para você. Pode lesar, pode infectar, pode gerar uma septicemia, pode dar uma hemorragia. A gente não sabe qual que vai ser a reação dessa mulher, entendeu? Então, assim, o que a medicina preza hoje é por prevenir complicações maiores em decorrência de vírus, de infecções. Então, a medicina está tentando preservar o corpo da mulher, assim como preservar também o corpo do homem, avançando o máximo possível nos tratamentos mais conservadores. Então, a gente tem que evitar o muito. Pecar pelo excesso, às vezes por uma investigação, mas não por uma ação sem conhecimento das possíveis ações menos invasivas. Doutora, mas deu um invasor, invadiu. Tá, mas qual é a chance da gente ressecar aquela região, tirar, conservar o máximo possível? Ah, é tanto. Paciente, olha, nós vamos fazer assim, assado, essa é a proposta. E a outra seria essa. E a outra, essa. Não, doutor, eu prefiro tirar, não quero ter filhos, não quero mais ficar com esse órgão. Então, quando existe uma conversa clara, muito bem orientada, que a gente, inclusive, tem documentos de consentimento esclarecido de tudo o que pode acontecer e quais são as outras possibilidades de tratamento, essa relação médico-paciente bem fortalecida, ok, decidimos juntos, então, tirar esse útero. A pergunta é pelo seguinte, porque eu já ouvi muitas mulheres falando o seguinte, depois de uma certa idade, a mulher já teve filhos, e o útero não tem necessidade mais. O útero só seria um risco para desenvolver um câncer. Aí,
parece que algumas mulheres decidem retirar o útero. Sem indicação, Isso. é uma violação do corpo. É uma violação. Com certeza. É um trauma desnecessário. É uma imprudência. Não se deve retirar órgãos de pessoas sem indicação. Por que tirou? Qual foi o motivo? Qual foi a causa? Existiam outras possibilidades de conservar? E se essa paciente falecer? A pergunta que é feita é exatamente essa. Por quê? Qual foi a necessidade? Não, foi porque ela quis. Opa, isso aí não é indicação. E se houver um histórico na família de câncer de útero e essa mulher já teve filhos e já... Um exemplo, já não tem necessidade do útero mais, mas há um histórico de câncer na família. Então, ela está com esse útero e pode desenvolver um câncer. Aí, nesse caso, ela pode retirar? Vamos pensar aqui comigo. O câncer de colo uterino, ele, assim como o câncer de mama, não necessariamente a genética está 100% envolvida. Normalmente, de 5% a 10% está envolvida. O restante, eu tenho pacientes, inclusive históricos de outros colegas também, de pacientes que não têm histórico de câncer de colo uterino na família. E aí? Quantos úteros serão retirados de forma aleatória? Quantas mulheres serão submetidas a procedimentos de forma desnecessária, correndo risco de perder a vida ou ficar sequelada? Com uma bolsa de colostomia, com uma bolsa de sondagem vesical para o resto da vida por lesão de bexiga. Então, assim, existem várias complicações inerentes ao procedimento cirúrgico que elas devem ser evitadas. Por isso que o raciocínio sobre as patologias, eles devem ser disseminados. Eu acho um absurdo não ser mais esclarecido isso à população. E eu acho que o meu papel aqui é fazer isso, é esclarecer, e o de vocês, de forma excelente, é divulgar esse material. Porque a informação chegando evita a perda de mulheres, evita complicações. É muito triste as mulheres serem submetidas a procedimentos desnecessários. É uma mutilação do corpo. Mutilação, né? E às vezes, mas foi ela que assinou embaixo, ela que quis. Opa, quem é o conhecedor aqui? Quem é que tem um conhecimento de causa? Quem é que tem um conhecimento científico? É a paciente ou é você? Quais são as instruções que você passou para ela? Então, assim, a responsabilidade do médico, da equipe da saúde, ela é muito séria. A gente está lidando com vidas e não é uma questão de vida ou morte. Existem as pessoas que não morrem. Existem as pessoas que ficam sequeladas, que ficam com problema para o resto da vida. Ok? Certo. Vamos agora... Vamos para a mama? Mama. Vamos, então, para a mama. Vamos guardar. Curiosidades agora sobre a mama. Eu tô curioso para saber o que é isso aqui, ó. Ixi, mas vamos pular de novo? Vamos pular de novo a mama, não tem problema. Vamos então vamos. Depois a gente pula para a mama. Mas é porque ela falou dos aparelhinhos ali, ó. É, porque a gente está aqui embaixo, que eu entendi. Eu particularmente, eu fiquei com pena das mulheres. Eu fiquei com dó, tadinha. Se vocês dois quiserem ficar com a outra parte do útero, da bexiga e do intestino, fique à vontade. Aí, ó, Luiz, agora você vai saber o buraco certinho. Não, mas eu já sei. Não precisa, porque aqui, eu já ó, sei. Tem até a numeração aqui para não errar, ó. Entendeu? Não, gente, é a numeração de encaixe do boneco. Tá. Eu pensei que tinha um número. Não, gente. Eu vou precisar vir aqui mais vezes. Quem precisa de ficar com o negócio aqui não é eu, né? Aí, Luiz, ó. Tá... 1, 2, 3. Só 3. Você tá, assim, curioso, né, com esse negócio aí. Vamos lá, então. Vamos descobrir para que serve esse olha aparelho. Que magnífico a medicina, né? Hoje eu tenho propriedade para falar, porque eu fiz o curso de esteroscopia cirúrgica e diagnóstica. O que seria isso, né? Vamos lá. Vamos para a etimologia da palavra, né? Esteroscopia, né? Você avaliar a cavidade uterina utilizando uma ótica o mais delicado possível, certo? Então, a gente entra pelo mesmo canal vaginal, certo? E a gente entra nessa cavidade aqui, ó, que é a cavidade uterina. Entra lá dentro Lá dentro. Ai, isso aqui custa tão caro.
Então, vamos lá. Aqui é uma pinça. Eu vou mostrar para vocês o tanto que ela é delicada. Consegue enxergar aqui nessa ponta? Eu vou abrir ela, ó. Ela abre a boquinha. Ó, parecendo uma tesourinha. Essa pinça é uma pinça para tratar ou biopsiar lesões intracavitárias. Ô, produção, pega o óculos aí, porque eu tô custando ver. Sim, é bem pequeno mesmo, ó, olha lá. Então, ela é muito delicada. Na grande maioria das vezes, esse procedimento de biópsia é feito sem anestesia, no consultório mesmo. A esteroscopia diagnóstica... Mas vai alguma câmera com esse Com equipamento certeza, ele vai o encaixe certinho, só que o que entra é esse e a ponta da câmera. É muito fino. Então, é muito fino e muito delicado. Então, às vezes, o que a paciente... Não pinça colo, não usa espéculo. Pinçar o colo é o quê? É colocá-lo em posição com uma garra afiada, que a gente chama de posi. Pinça na musculatura que a paciente chega, pula para trás. Passa o espéculo que expande uma parede musculosa que ela não quer, ou seja, desconforto do espéculo, desconforto da posi. Ou seja, vai doer, vai incomodar. Então, o que a gente desenvolveu agora? Na verdade, eu fiz o curso. Quem desenvolveu foi Betoc e uma legião de estudiosos. Fiz aula com ele agora. O que inventou a pinça. Então, assim, que inventou a pinça? Sim, o que inventou a pinça e todas as outras técnicas também, que a gente chama de Betoc. Participei do simpósio e, junto com os outros colegas que também desenvolveram com ele, lá na Itália. O Ítalo brasileiro eu participei agora, lá em São Paulo, onde os três, Atílio, Betoc, Luca e também o Arias, que é um amor de pessoa da Venezuela, tem 83 anos, super ativo, dá palestra, orienta a gente, manda mensagem no celular. Está tendo dificuldade, doutora? Sabe, aquela pessoa extremamente ativa aos 83 anos, mão firme, sem tremer. Ele faz vários, é um dos maiores esteroscopistas da América Latina. Legal. Estávamos lá com eles. Então, assim, eu não tenho nem 50, eu já tremo tudo. Não, a gente, perto desse pessoal, a gente tem maior dificuldade. Então, essa pinça aí, ela entra lá no útero. Sim. E tira um pedacinho. Tira o pedaço. Ai, nossa. Para fazer a biópsia. Ok. Um pólipo. O que é um pólipo? Uma carninha que cresceu ali dentro que pode malignizar. Você vai deixar lá dentro? Ou você vai querer saber o que é? Você vai abrir o abdômen da paciente por conta de um pólipo de 1 centímetro? Ou você vai biopsiar primeiro? Ou você pode retirá-lo inteiro por uma técnica dessa e ela ir embora no mesmo dia para casa. Poxa vida. Bem prático. Aquilo que eu conversei com você. Precisamos tirar o útero de todo mundo? Não. Às vezes, com técnicas bem mais avançadas e mais delicadas, a gente traz conforto para essa família, traz conforto para essa paciente. A gente retira a lesão, detectou. Opa, qual o próximo passo? Vai depender de cada resultado. Então, um espessamento endometrial, que é o útero ficar grossinho, não era para sangrar, por que está espessado? Então, a gente, através da biópsia dirigida, com uma ótica, olhando. Como que era feito antigamente? Colocava no centro cirúrgico, antigamente, mas tem gente que ainda faz, né? Colocava no centro cirúrgico, anestesiava a paciente, entrava às cegas. Às cegas, que a gente chama de curetagem semiótica, com uma ferramenta, um instrumental áspero, que ele tem vários dentinhos, tem 8 dentinhos, né, 4 de cada lado, que a gente chama quase que um morcelador. Ele entra e raspa às cegas, ou seja, se vier pólipo, vem, a gente nem sabia. Ou seja, o tanto que a medicina avançou. Meu Deus. Detalhe, com o risco ainda de fazer o quê? Colar uma parede na outra. Porque a partir do momento que você provoca injúria de um tecido humano e coloca injuriado o outro lado, você cola um tecido no outro. Então, ou seja, e essa mulher? E se ela quiser ter filho? Ou seja, a gente está preservando a fertilidade, estamos preservando a fertilidade para aquelas que querem ter filho e trazendo conforto para aquelas que já estão em estado avançado
na menopausa, que está com o útero endurecido, enrijecido, cheia de comorbidades, obesa, cheia de problemas relacionados à parte da diabetes, colesterol, arritmia cardíaca. Você vai abrir o abdômen de uma mulher dessa, colocá-la em risco cirúrgico por conta de um procedimento que você faz em 15, 20 minutos, que eles pregaram esse relato nos slides. Não ultrapassar 20 minutos de procedimento. 20 a 30 minutos. Ou seja, entrou, identificou, visualizou os dois lados, os dois ossos das tubas, retirou, trocou a pinça para a pinça que vai fazer a retirada, que tem outras pinças, retirou, pronto. Conferiu, tchau. Recuperação de anestesia e ir embora para casa. Cadê a hemorragia? Cadê o risco maior de infecção? Então, a esteroscopia ela veio para trazer luz para essas mulheres, certo? Então, é para isso que serve essa pinça. Aprendeu? Aprendi. Depois dessa aula, eu Luiz. senti todas as dores possíveis aqui. Tá, então, aqui em Ceres, nós iremos fazer em ambiente de centro cirúrgico por conta de questão de espaço. E também para trazer uma proposta aos poucos de que é um procedimento que ele vai incomodar, ele dói sem a anestesia, mas que é muito rápido e resolve o problema sem anestesia, certo? Mas aqui em Ceres nós iremos fazer com anestesia por enquanto, tá? Até a gente conseguir trazer maiores informações para a população de que a esteroscopia diagnóstica pode ser feita sem anestesia, ok? Em vários outros lugares já faz. Não sei se é porque eu detesto sentir dor, mas eu quero anestesia. Me dope, me deixa dormir. Ok, tem paciente que prefere. Para fazer um cortezinho, assim, você pode me colocar para dormir. Ok, tem pacientes que têm um limiar de dor maior. Provavelmente o seu limiar de dor é maior. Então, quer dizer, menor. Eu não nasci para sentir dor. Eu falo isso para todo mundo, não nasci para sentir dor. O seu limiar é curto. Curtíssimo. Curtíssimo. Tem gente que tem um limiar maior, tem gente que ganha bebê sorrindo. A Jéssica, a minha esposa. Se deixar, a Jéssica. Pronto. Minha filha, a minha cabeça vai doer. Não, já tomei 4 Advil. Pronto. Não vai doer mais. A Jéssica, depois de 3 dias, cabeça doendo, ela vai tomar um dipirona. Gente, pelo amor de Deus. Isso porque ela já resolveu todos os problemas da casa, já trabalhou, já resolveu os problemas do casal e foi no mercado. Não tá sentindo dor, gente. Assim. É porque o Luiz é Nutella. Pelo amor não é raiz, de Deus. É Nutella, entendeu? Não. Tá. Eu conheço o senhor, filho. Vamos pular. Agora vamos para mama? Agora vamos para a mama. Vamos para a mama. Vamos para as mamas. A primeira pergunta sobre o câncer de mama. Homem também tem câncer de mama? Sim, homem também tem câncer de mama. Infelizmente, essa é uma informação que nem sempre é passada, né? O homem precisa também ser avaliado. Caso surja alguma nodulação e, assim, de rotina não se faz. Mas ele pode fazer, sim, a ultrassom de mamas. A mamografia para homem é só se o homem tiver uma ginecomastia, que é aquela mama já que é comprometida, né? Uma mama que tem um volume maior. Tem pacientes que têm ginecomastia, que é uma patologia. Você está treinando o peito? Tô. Tá bem grande. O seu também. Você notou? Você tá de sutiã? Não, hoje não. Hoje eu tô sem, mas já tô no G já. Já tô usando o G. Então, assim, o homem também tem que ser avaliado, tem que ser visto. A parte genital do homem tem que ser muito bem cuidada também. As mamas também, a parte o homem não tem um tecido glandular tão volumoso quanto o da mulher. Mas ele pode desenvolver, sim, o nódulo. E quais são as recomendações para a mulher prevenir o câncer de mama? Então, a prevenção do câncer de mama ela está relacionada demais ao dia a dia dessa mulher, aos hábitos diários de alimentação,
atividade física, bem-estar físico, social e mental, tudo. É um conjunto de coisas. Então, tem remédio para isso, doutora? Sim, claro que tem. A senhora não trouxe a receita, por quê, doutora? Porque a receita está dentro da sua casa, com o seu comportamento, com o seu dia a dia, através de uma alimentação saudável, através de uma atividade física regular, tratar sua esposa e deixá-la com a mente tranquila. Isso vai fazer com que o estresse diminua a chance de carcinogênese no corpo dela. Não, tudo bem, concordo. Parabéns. Mas e quando a pessoa nasce assim? Como que faz? Nasce como? Com todas essas características. De estresse? Estresse. De raiva. Brava. 1,5 m. Sangue circula rápido, né? 1,5 m de pura raiva. É uma pincha. Misturado com pitbull. Eita, vamos lá. Não tô falando de ninguém aqui, tá? É uma hipótese. Quando o comportamento humano ele é muito magnífico, né? O comportamento humano tá ligado muito com as histórias da infância que essa pessoa passou. Não só então a de 1,5 m, tá quanto as outras que também têm as suas dificuldades de lidar com os problemas do dia a dia. E a infância ela tem que ser muito bem vista e cuidada e zelada, porque através de uma formação adequada de um indivíduo lá atrás, nós vamos desenvolver seres humanos, pessoas adultas com um emocional melhor. E não é somente para o câncer de mama que o estresse, a irritabilidade excessiva e o comportamento ruim com o próprio corpo e a mente vai trazer problemas, não. Em relação também a outros órgãos do nosso corpo. Aumenta muito o cortisol. O cortisol é um hormônio do estresse que ele está relacionado a inúmeras patologias, distúrbios do sono, distúrbios de relacionamento social e também o desenvolvimento é um gatilho, é o que precisava para aquele gene que aquela pessoa carrega de uma doença, uma patologia oncogênica desenvolver. Então, trabalhar isso na infância e trazer esse adulto de uma forma, essa criança para a fase adulta de uma forma mais acolhedora, vai fazer com que diminua as tarjas pretas, vai fazer com que as doenças oncogênicas sejam mitigadas e a gente consiga ter uma qualidade humana melhor. Só que existe uma questão do reconhecimento e autorresponsabilização. O médico não tem como estar dentro da sua casa 24 horas te fiscalizando em relação aos seus hábitos. É a responsabilidade de cada indivíduo isso. Então, o paciente, quando te procura, a paciente, quando me procura, ela é colocada numa história de equipe ali dentro. A história da família dela, ela, como o marido se comporta com ela, a gente conversa de tudo. Porque eu não trato... Você lembra disso, né? Isso é verdade. A paciente a mulher dele é minha paciente. Aonde que eu fui entrar? Aonde que você foi entrar? Porque agora eu estou te chamando para a responsabilidade das coisas que a equipe médica e a equipe da saúde não vai acessar. Eu não vou acessar na forma como você vai tratar a sua esposa. Eu não vou acessar na forma como você vai cuidar em relação à alimentação da sua casa, já que você é o gestor dela. Então, sim, eu não vou entrar na forma como vocês lidam com a tecnologia. Eu não tenho como eu lidar com isso. Tem como eu te orientar. Agora, o comportamento é autorresponsabilidade. Cada um tem que ter o seu para que a qualidade de vida sua e os bons resultados em relação à sua saúde aconteçam. Então, quer dizer que, além da alimentação e dos cuidados com a saúde, o emocional e o psicológico é fundamental. 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 Nós dois tá ferrado. Na verdade, vocês não estão ferrados. O que vocês podem fazer é fazer autoanálise em relação a determinados comportamentos que está direcionando vocês para uma situação ruim e tentar reorganizar. Nunca é tarde para recomeçar um bom comportamento. E eu confio em vocês. Vocês têm olhares brilhantes, vocês estão de parabéns. Doutora, deixa eu te falar aqui. A senhora está diante de um cara, né,
Você tá Eu diante espero que isso não seja cortado. de Porque eu um vi que cara vocês tem murcharam. Vocês uma estavam gaveta de tarja preta. O outro é o usuário do CAPS. Aí você imagina como é que funciona. Eu vou te contar. Os usuários do CAPS, eles são pessoas magníficas, são pessoas com nível de inteligência, às vezes, além da média, que não conseguem lidar com as dificuldades do dia a dia. Então, os usuários do CAPS são pessoas assim, extremamente interessantes em relação a mudanças do comportamento humano em nossa volta. Eles têm que ter realmente um olhar diferente, a gente tem que ter um olhar diferente em relação a eles, porque através das patologias deles, a gente consegue, às vezes, cuidar para que não chegamos naquela situação. Por isso é que eu me cuido, viu, Amada? Para mim não chegar onde você está. Isso. Vamos O lá, que então. mais vocês querem saber Mais sobre um. as mamas? A mama, a gente falou, né, sobre a prevenção, né, os cuidados. Essa dica foi muito importante, né? Quando tem que começar o autoexame do toque? É, Quando boa começa? pergunta. Olha, vamos conhecer sobre o seu corpo, minha filha. Quantos aninhos sua filha tem? Ah, eu tenho uma filha de 2 anos, de 1 ano e meio, quando elas começam a se enxergar nesse universo. Quando os seus filhos lá atrás começam a observar o próprio corpo, vamos mostrar aquilo que a gente entende sobre o corpo humano. Aquilo que a gente não entende, a gente vai procurar um profissional. Tem como você conversar com a minha filha, pediatra, e explicar para ela quais são as partes da genitália dela, do pênis, do peito, inclusive até mesmo para protegê-las contra os abusos. Uhum. A partir do momento que a gente tem conhecimento do nosso corpo, desde a nossa formação de ser humano, com certeza, qualquer coisa que surgir, a gente vai identificar. Então, o autoexame das mamas ou de qualquer parte do corpo, ele se inicia na infância através da postura dos pais em relação ao corpo da criança. Porque ela já vai se conhecendo e qualquer algo anormal ela Com já vai certeza, as detectar. minhas filhas e meu filho são examinados por mim. E eu explico tudo para eles. Aquilo que surge de diferente, meus filhos, desde muito pequenininhos, eles já falam: mamãe, apareceu algo aqui. Mamãe, olha isso daqui. Mamãe, não está diferente da outra vez? Ou seja, meus filhos têm 9, 10 e 4 anos de idade. Ou seja, são crianças em É formação. importante a criança ter essa liberdade com os pais, né? Com certeza. E isso aumenta o núcleo de cuidados e de afeto dentro de casa. Então, o autoexame das mamas pode ser feito em qualquer fase da vida, só que ele não substitui nenhum dos outros exames, mamografia, ultrassom de mamas e axilas. A ultrassom de mamas e axilas, qualquer idade abaixo de 40 anos, pode ser feita. Até como uma rotina, sem sentir nada. Pode ser feita. A mamografia, que já é um exame onde que vai passar um raio-x, uma radiação através do tecido mamário, ela só é feita a partir dos 40 anos de idade, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. Ok? Fez 40 anos, eu fiz a minha primeira esse ano. Eu achei um luxo isso. Quase que eu fiz a festa da mamografia. Um parêntese. Eu não duvido, não. Eu não duvido, não. Quase que eu fiz. A decoração toda feita nos mamógrafos, né? A mamografia e tal. Tá, mas tudo bem. É só para poder fazer um alerta até mesmo para as minhas pacientes. Olha, esse ano eu faço 40 anos. Eu não tenho problema nenhum com idade. Muitas pessoas falam, você tem problema... Pergunta a idade, não, que não sei o quê. Gente, eu acho magnífico a pessoa fazer décadas. Verdade. Gente, é uma coisa assim que envolve muitas experiências, que envolve muito aprendizado, que tem que ser valorizado. Então, fazer 40 anos para mim foi uma questão, assim, um marco. É como se eu estivesse renascendo agora com uma bagagem de conhecimento magnífica. Nossa, mas não dá raiva da gente chegar aqui nos 40? Da gente não, né? Vocês dois têm 40, eu não tenho, não. Uhum. Mas é sério, eu não tenho, não. Mas não dá raiva da gente chegar aqui na frente, aqui, com toda essa bagagem, você olha para trás, o tanto que você já sofreu na vida, que se você tivesse com a bagagem que você tem hoje para trás, gente, você estava anos-luz à frente.
Mas a evolução humana não é assim. Nossa, a gente mas me não dá raiva. nasce. Não me dá raiva, porque É o que tinha que ser vivido Sim, naquela época. a construção ela é magnífica. As dificuldades elas existem para serem vencidas. E isso que traz o tempero da vida. Porque se as coisas viessem fáceis para a gente não daria o mesmo valor. A gente não traria tanto potencial se a coisa tivesse vindo fácil. Então, da agora para frente, quais são os meus próximos desafios? Como disse a minha filha, não tem como, mamãe, a gente ir para o 9º ano sem passar pelo maternal. Então, a vida que Deus nos deu, ela é feita de fases, mamãe. Ela só tinha 9 anos, quer dizer, 8, quando ela me disse isso. Não, para mim ela já estava com 50 nessa idade aí. Na verdade, a gente até acha que ela tem 50, né? Sair com uma dessa... Foi o que ela falou pro meu pai. A gente gravou, inclusive tem no meu Instagram ela falando isso. Ela falando sobre a espiritualidade, tanto que Deus ele nos dá as oportunidades das fases para que possamos viver as experiências conforme a necessidade daquele momento. Então, assim... Você está formando uma psicóloga, uma psicanalista. Você está entendendo a importância da gente formar um ser humano que tenha uma bagagem não só relacionada à educação, para mim, defasada em relação à parte das escolas, mas também em relação à formação de seres humanos que tenham condições de lidar com os seus emocionais, com as suas dificuldades, com as suas barreiras, tendo um pouco de inteligência emocional, inteligência espiritual, a quantidade de seres humanos que os meus filhos poderão formar com um emocional melhor. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que eu assumi a partir do momento que eu coloquei crianças no mundo. Eu não coloquei simplesmente por colocar. Eu coloquei para formar pessoas, para formar indivíduos. Então, é responsabilidade minha o que ela será no futuro. Eu acho que ela pode ser psicóloga também, Luiz. Eu desconfio. Vamos diminuir essas tarjas. Vai ser psicóloga Não, também. Não, doutora, vamos aumentar. Ainda sobre mama, tem algum relato, assim, porque eu creio que acho que a pior notícia que o médico teria para passar para um paciente é falar que ele está com câncer, né? Como que é para você? Você já passou por essa situação? O seu paciente que está com câncer? Já passei por várias vezes, né? E essa questão da formação da espiritualidade e o respeito à espiritualidade e o desenvolvimento de cada ser humano, porque cada um entende o mundo de uma forma, através do meu pai, que me educou nessa questão espiritual muito bem, todos aqueles que participaram da minha formação humana, me ajudaram a desenvolver esse tipo de diálogo. Uhum. E uma das coisas que eu falo é a respeito da vida. Nós não somos moradores eternos da Terra. Nós somos passageiros aqui. E sendo passageiros aqui, coisas poderão acontecer conosco. Então, existem coisas que podemos fazer e existem coisas que, independente do que fizermos, elas vão acontecer. Qual seria a sua reação diante de uma situação dessa, diante de um diagnóstico? Quando eu já peguei paciente que me agradeceu em pouco tempo antes de falecer. Porque a forma como foi conduzida a situação trouxe a ela muito mais conforto do que a cura diagnóstica. Que legal. Então, assim, acredito até que as pacientes que verão essa prosa nossa, né, e as trelas também, né, a nossa prosa e as nossas informações, elas com certeza vão comentar uma ou outra que participou dessa situação, onde eu tive que fazer o diagnóstico e participar do diagnóstico e trazer a notícia. Não é uma coisa que traz alegria, mas a alegria e o conforto de estar cuidando, ela tem que ser transmitida. Essa questão de fase é interessante, Luiz. Eu vi alguns testemunhos de mulheres que passou por essa situação de câncer de mama, elas relatando que existem fases. Quando a mulher recebe a notícia de que está com câncer, tem um abalo psicológico. Isso é natural. Isso é natural. Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. E aí muitas falaram o seguinte, naquele momento em que ela estava vivendo aquela situação, a maioria das pessoas falaram, não fica de cabeça baixa, não, você é linda, você é forte, você vai superar isso e tal. Mas
elas falaram que não queriam ouvir aquilo. Elas queriam ouvir assim, como que você está se sentindo? Como que você está? Porque, às vezes, ela queria chorar, queria viver aquele momento de dor, porque era necessário. E as pessoas não compreendiam aquele momento. Falavam assim, não, você não tem que chorar, você tem que levantar a cabeça. Muito bem colocado. Você tem que estar olhando para cima, confiante e tal. Então, assim, elas falaram isso, que tem momento que ela tem que... Eu chamo isso de positividade tóxica. Eu sou uma pessoa extremamente positiva para muitas coisas, mas a positividade tóxica eu tenho aprendido a evitar. Uhum. Evitar quer dizer que eu já pratiquei muita positividade tóxica. O que é? É você positivar tudo. Tudo é bom, tudo é isso. Não, gente. As coisas precisam ser respeitadas. As dificuldades precisam ser respeitadas. É um momento de aceitação, é um momento de entendimento. Quais são as possibilidades? Entendeu? Então, como eu posso conviver com a minha família em relação a esse diagnóstico? Quais são os efeitos em relação ao tratamento? E a negação, ela existe também. Não, eu não tenho nada disso, não. Doutora, eu não quero tratar. Doutora, eu não quero isso. Ok. Estou aqui para te servir de acordo com o que você escolher. A gente tem que aprender a respeitar as decisões de aceitação ou não de determinados tratamentos. E o médico ele tem que saber se posicionar. Nada pode ser obrigado a fazer. E muito menos em relação aos idosos. Os idosos, aqueles que são capazes emocionalmente, fisicamente e intelectualmente, eles têm que decidir por eles se eles querem ser tratados ou não. Eu percebo, às vezes, muitas vezes já aconteceu isso também comigo. Não conta nada para minha mãe, não. Não conta nada para o meu pai. Não fala isso. Não é uma decisão da filha. Não é uma decisão do filho. Existem formas de você chegar com a informação. Existem formas de você acessar esse paciente. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado com essa família. Eu avisei, foi para a família inteira. Chamei, a senhora aceita conversar sobre a sua patologia com as suas filhas? A paciente já estava com 70 anos, com um câncer de endométrio invasivo. A senhora aceita conversar com as suas filhas? Ok, doutora, eu aceito. Estou tranquila. Ok, então eu posso conversar com elas? Pode. Uma das filhas chateou, sabe? Ficou assim, em situação de negação, que também tem que ser respeitada. Uhum. Cada pessoa entende as situações de uma forma. Aí a gente acolheu a família, passou as informações, quais são as possibilidades e todo mundo trabalhou junto. Mas existem pacientes que não querem ser tratados. Fulano, o senhor está com câncer e tem 3 meses de vida se o senhor não tratar. Se o senhor tratar, o senhor viverá 2 anos, 3 anos, às vezes até mais com a sua família. O tratamento requer um esforço maior da parte do corpo do senhor, então nós vamos precisar manter uma alimentação, uma regra, alguma coisa para poder manter o senhor bem ou a senhora bem. Então, é passado de uma forma clara quais são os passos, né? Então, a gente tem que cuidar disso de uma forma empática. Se posiciona no lugar dessa pessoa, como você gostaria de ouvir que você está com câncer? Isso é interessante, que tem um lado Eu humano. não queria ouvir. É o lado humano do médico. Isso. É o lado humano. Porque tem o outro lado da história também, que às vezes é o lado do médico, do profissional, a forma que vai informar também. Como ele se formou, né, para poder passar esse tipo de informação. Porque eu já tive colegas e instrutores de formação, os preceptores, extremamente agressivos. Frios, né? Frios de levantar e sair da sala. Deixou ali a informação, ficou aquela coisa vaga, a gente ficou perdido como aluno. E aquilo ali também fez parte da minha formação, porque é uma coisa que eu não queria nunca fazer. Então, o ruim também serviu para me formar, entendeu? E eu acredito que esse tipo de diagnóstico, se chegar em você, que falou que não queria nunca ouvir um diagnóstico desse, eu também não. Mas e se chegar? Então, assim, o preparo físico, ele tem que ser tão intenso e organizado como o preparo emocional para qualquer coisa.
Hoje, se um de vocês dois precisarem ser operados nesse momento, vocês teriam físico, saúde, com alimentação, com sono, organizado, com a parte emocional pronta para receber uma intervenção cirúrgica? É para responder? Claro que é. Porque eu percebo pessoas... Doutora, vamos deixar assim um pouco mais para frente. Daqui 30, 40, 6 Mas meses. é só para vocês entenderem que as pessoas, de uma maneira geral, elas não estão preparadas no seu dia a dia para as intervenções de emergência e urgência. E a gente nunca sabe quando vai ser necessário. Nunca sabe quando vai ser necessário utilizar de um serviço de cirurgia. E eu vou contar com toda a experiência que eu tenho. A dificuldade de se operar um paciente, que eu vejo que não é o caso de vocês, com obesidade, para entubar, para acessar a cavidade, para manipular órgãos, é muito difícil. Então, não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. É uma questão de organização para que você seja preparado para qualquer coisa. Ai, nossa, que pessimismo. Então, assim, eu tenho que ficar prestando atenção no meu dia a dia, que eu vou ser submetida a uma cirurgia a qualquer momento? É claro que não, pelo amor de Deus. Você vai seguir uma rotina saudável. Acordar cedo, se alimentar bem. O que te traz prazer? O meu é ver meu galo, é ver meus passarinhos, é ver os meus cachorros, é ver meus filhos acordando e me abraçando e tomando um cafezinho gostoso. Eu vendo o dia amanhecer. Isso, para mim, é extremamente prazeroso. Tomar meu cafezinho sem açúcar. E, às vezes, num momento oportuno, que agora estou passando por um processo de tratamento osteomuscular, depois dos 40 anos, é exercício físico. Eu prego aquilo que eu estou tentando fazer na minha vida. Alimentação saudável e uma questão de atividade física e preparada para ser submetida a um procedimento a qualquer momento. Você viu que nós dois tá bem, né? Graças a Deus. A parte física não, Constituição física. Não, Constituição física. Por que ela tem que estragar? Eu tô tão feliz aqui e ela vem com... Eu acho que você está completa em muitas coisas. Você que não está se valorizando. Doutora, Gravou isso, né, Júnior? Mês de outubro é considerado outubro Rosa. Outubro Rosa. Isso. É um mês importante, é um mês de conscientização, né? Isso, um mês de alerta, né? De alerta. Conscientização para os cuidados. Qual que é a mensagem que você deixa aí para todas as mulheres para o mês de outubro, que é um mês específico, né, para cuidar da saúde da mulher? Então, vamos lá. O Outubro Rosa ele foi escolhido para que as mulheres voltassem a atenção e o olhar para si em relação aos cuidados de rotina, exames de sangue, exames de avaliação da parte de colesterol, diabetes, mas também de avaliação do colo uterino na prevenção contra o câncer de colo uterino, para detecção precoce das lesões e tratamento precoce. E também em relação aos exames de mama, que também nesse Outubro Rosa, que foi escolhido de uma forma muito carinhosa, para que esse alerta de cuidado seja o mais organizado possível. Não é simplesmente ir lá e fazer por fazer. É fazer, ter consciência por que está fazendo e qual o objetivo. Não é, não, porque passou na televisão. Não, porque a doutora disse que é. Não. Por quê? É o meu corpo que vai ser examinado. Por quê? Que doença? Quais são os riscos? E se eu tiver? Então, assim, é um momento de se conscientizar e estudar. Gente, pelo amor de Deus, hoje a tecnologia, as informações estão chegando na velocidade além da luz. Então, digite no seu celular, ao invés de ficar vendo vídeos desnecessários, faça a avaliação com um médico ou assista vídeos do Prós e Trela. Isso. Verdade. Sim, porque aqui está trazendo informações científicas claras e um respeito magnífico com a mulher. Ou seja, ninguém está zoando com a mulher. Está respeitando a mulher na sua integridade física, emocional, espiritual. Ou seja, assistam esse tipo de programa. É programa que edifica, que traz
a prevenção e que te faz permanecer no seu âmbito familiar por mais tempo, abraçando aqueles que você ama. O bom é que ela é técnica, ela é muito espiritual também, né? E humana. Ela já passa o conhecimento técnico, emocional e espiritual. Ela nasceu completa, né? Ela vem com Oxi, tudo aqui. meu assim. Deus, completa. Não é à toa que ela viajou o Brasil e o mundo, né? Não, eu sou cheia de falhas, mas eu aprendo com você, eu aprendo com meus irmãos, eu aprendo com todos aqueles que eu convivo, que eu topo na rua, que me pede dinheiro, um mendigo, qualquer pessoa, ele é momento de aprendizado. Então, eu aproveito esses momentos, esses encontros, para aprender com cada um de vocês. Doutora, ainda falando sobre mulher, a mulher ela sofre várias alterações hormonais no decorrer da vida, né? Vem a menstruação, vem a gravidez, vem a menopausa e várias outras alterações, né? Como que é para a mulher lidar com tudo isso, cuidado psicológico, da família, e ainda passar por essas alterações hormonais? Esses maridos, né? Você como mulher, qual que é o conselho que você dá também para essas mulheres que estão passando por essas fases? Aprendam em que fase você está. Que fase estou? Opa, estou na fase da adolescência. Quais são as alterações que posso ter? Não sei. Então, vamos consultar. Vamos conversar com um profissional sobre a sua saúde na fase da adolescência. Eu atendo muitas adolescentes. É muito gostoso. Eu amo atender adolescente. E criança também. Criança que tem algumas alterações, porque o pediatra já faz essa parte. Então, as adolescentes estão numa fase onde existem alterações hormonais, onde existe o contato com o sangramento, com o crescimento das mamas e outras alterações. São fases que já são diferentes da fase da mulher adulta, onde existem as experiências do mundo onde elas vivem, que faz com que o entendimento dessa primeira fase seja melhor lidado, né? Lidar melhor com essas fases, né? Com essas alterações. E logo vem a parte da gestação, a fase da procriação. Aprendam sobre gestação antes de quererem ser mães. Se prepare para a gestação. Consulte com seu ginecologista antes de engravidar, porque existem algumas patologias que podem ser menos complicadas se identificadas precocemente, antes da gestação acontecer, para não virar uma surpresa, uma bola de neve na hora da gestação. Leia sobre o assunto. Não, eu não quero saber de gestação, nem quero ter filho, blá, 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 nem quero, tá? Ok, mas aprenda da mesma forma que, de repente, você pode auxiliar alguém que queira. Alguma amiga, alguma irmã, alguém que queira. Ok, passamos para a fase do climatério. Aprendam sobre a fase que você está. Doutora, eu estou com 40, 42 anos, doutora, tem coisas acontecendo comigo muito estranhas, uns calores, umas dificuldades. Que fase que eu estou? Estou na menopausa? Não, meu amor, você está no climatério. Existe diferença de climatério para menopausa. Climatério é a fase que você está vivendo dos 42 aos 65 anos, onde englobamos nesse período aí, nessa situação, nessa fase dos 42 aos 65 anos, sintomas como fogachos, que são os calores, irritabilidade, cabelos fracos, unhas quebradiças, diminuição da vontade de ter relação, vagina seca, insônia, distúrbios na parte genital, urinária também, começa a perder urina, nem sabe por quê. Aí, que fase é essa? É a fase onde o hormônio do estrogênio está diminuindo. Por quê, doutora? Então, são perguntas que eu acho super interessantes fazer. Então, assim, faça um caderninho. A adolescente vai na consulta, adolescente, filha, que a mãe normalmente acompanha, faça um monte de perguntas para a doutora. Sente. Então, no caso, a dica seria: estude cada fase que você está vivendo. Porque é importante você ter conhecimento, primeiro, do seu corpo, segundo, da fase que você vive, para que aquilo que está acontecendo não te traga desespero. Eu já peguei mulheres muito desesperadas. Eu já peguei mulheres assim que, nossa, faltou enterrar.
E eu peguei, cheguei, já estavam mortas. Aí eu peguei, avaliei o caso. Nossa, que interessante. O seu cisto que está no seu ovário é um cisto simples, lindo, magnífico. Ela, o quê, doutora? Eu faria a Sim. mesma pergunta, o quê? O seu cisto está envolvido com a sua fase de ovulação, onde são recrutados de 8 a 10 folículos de cistos em cada ovário. Isso é magnífico. Esse é sinal de que seu corpo está funcionando muito bem. Parabéns. O seu médico que avaliou o seu ultrassom ali naquele momento, avaliou exatamente no momento que você ovulou. Olha que magnífico. Doutor, é sério que eu não estou morrendo? Que eu não vou precisar ser operada? Sim, você não vai precisar ser operada por algo que acontece com você todo mês. E com todas as outras mulheres. É claro que existem os cistos de característica benigna, que devem ser acompanhados, que não regridem. E os de característica maligna, mas isso vai depender da forma como você vai ser abordada no consultório do médico. Aquele que vai te orientar em relação à sua patologia. Doutora, ainda sobre fase. Fase. Uma pergunta aqui, ó. Qual que é mais arriscado? A gravidez na adolescência ou depois dos 40? Os riscos gestacionais normalmente acontecem antes dos 16 anos e após os 35, 40 anos. As fases de complicação. As pacientes que fazem acompanhamento comigo no SUS, na gestação de alto risco, e também no particular, elas são pacientes que normalmente estão dentro dessa faixa etária. Eu atendo meninas de 13, 14 anos já gestantes. E atendo meninas fase também... de risco, então. São fases de risco. Risco maior de doenças cardiovasculares, desenvolvimento de diabetes gestacional e outras complicações peculiares àquele corpinho que ainda está em formação. E as que estão em idade avançada, né? Que é aquelas que podem desenvolver doenças cromossomiais, doenças também relacionadas à parte cardiovascular. Certo. Voltando àquela questão das fases, a gente tem a menopausa. A menopausa é a pausa da menstruação. Ponto. Doutora, mas ela aconteceu dentro do climatério. Ok, tá tudo bem. É 1 ano sem menstruar. Doutora, eu tirei o útero. E aí? E agora? Eu estou no climatério e na menopausa ou eu estou só no climatério e ponto final? Pela idade que a senhora colocou aí, de 42 ou 65. Olha, a gente vai fazer a avaliação da parte hormonal. Normalmente, a gente consegue até identificar quando a paciente já faz uma rotina com você. Por isso que é importante você ter o seu ginecologista, aquele que você acompanha há muitos anos. Porque ele vai ter o seu histórico de hormônios solicitados anualmente. Quando você retirou o útero pelo motivo que foi peculiar àquela cirurgia, e foi avaliada na questão hormonal e viu que estava tudo bem, ainda você não está na menopausa, mesmo que você não menstrue. Não tem útero para menstruar. Mas a sua parte hormonal do estrogênio, FSH, estão sendo produzidos de forma normal. Então, você não está na menopausa provocada pelo hormônio. Você está vivenciando a fase do climatério com a retirada do útero sem sangramento ali, ok? Ok. E pode vivenciar também todas as oscilações? Pode. TPM. TPM tem a ver com hormônio. Hein? Minha colher. Vai lá, dá um tirinho. Deus é mais. Vamos agora falar da TPM. TPM tem a ver com hormônio. Sim. Hormônio tem a ver com demônio. Não. É porque é uma fase que a mulher fica não fui né? eu que fiz a pergunta. Calma aí, qual que é a prosa e qual é a trela agora? Mudou aqui, hein? Eu disse que o trela é ele. Eu falei. Por que a mulher nessa fase ela fica... Não vou falar endemoniada, não, mas... Giraia. Existe. Eu não tenho, graças a Deus, eu não passei por essa fase de ter atenção pré-menstrual. Existem algumas mulheres que realmente não manifestam os comportamentos de agitação pré-menstruação. Eu fui a felizarda nisso daí. Eu nunca tive cólica e nunca tive comportamentos assim muito exacerbados. Eu não sei por quê, porque cada pessoa desenvolve de um jeito, né? Então, nem todas as mulheres no período pré-menstrual tenham tensão pré-menstrual, tá? Então, assim, nem todas as meninas têm TPM. Isso pode ser psicológico também?
vamos pensar o seguinte: se a mulher está vivenciando uma fase hormonal extremamente oscilatória, preparando para um sangramento ou para uma possível gestação, certo? Que pode ter desenvolvido ou não, certo? E tudo está virando uma bagunça. Fora isso, nós temos o comportamento social onde ela está inserida. Ela tem um irmão que puxa o cabelo dela, ela tem o irmão que bagunça as coisas dela, ela tem um pai ou uma mãe que não são presentes em relação às conversas com ela. Com certeza, o comportamento dela vai estar relacionado com a parte psíquica. Com certeza. Agora, se ela tem um acolhimento familiar saudável, se ela tem uma alimentação saudável, pobre em açúcar. Mulher, se pensar bem, não comeria açúcar. Eu amo açúcar. E eu sofro de outras coisas, não da TPM, mas eu tenho ovário policístico, já sofri o problema do ovário policístico provocado pelos excessos de açúcar. Eu sempre comi muito açúcar. Agora, com certeza, estou diminuindo muito mais e eu percebi que a qualidade de vida melhorou muito. A mulher, quando ingere grandes quantidades de açúcar e carboidrato, no caso das adolescentes, né, elas interferem muito na produção de insulina, elas interferem muito na produção de cortisol, aumenta o nível de estresse, que é o quê? É aquela resposta rápida que o açúcar dá. Então, ela dá uma resposta rápida, ela fica em situação de euforia, só que ela cai também de uma hora para outra. Então, assim, começa também sintomas muito exacerbados nesse sentido. A questão social interfere na TPM, a questão familiar interfere na TPM, a questão hormonal interfere na TPM, a questão física interfere na TPM. Então, existe um grupo de coisas que podem sofrer modificações para que essa paciente sofra menos com a TPM. Uma reposição de magnésio pode melhorar a TPM, reposição de vitamina E, cálcio, verificar a dosagem de ferro e vitamina B12 dela. Então, pode aliviar os sintomas da TPM, tratar a parte psicossocial dela, avaliar como que é essa família, como que é o acolhimento. Eu recebo meninas que só se desabafam comigo no consultório. Elas não conversam com a família, elas não conversam com a mãe. Mas melhorou a TPM, porque uma pessoa surgiu e ouviu o que ela tinha para falar. Então, o remédio da TPM é você ouvir. Isso, Luiz. Aprendemos hoje uma coisa, um remédio mais simples do mundo que a gente vem sofrendo há anos, que é só ouvir. Não, eu falei a respeito da reposição de alguns elementos, né? Cancela o que eu falei. Tá? Tudo. Ouvir apaga. Faz parte do processo. E entender que Então, aquele processo é transitório. Então a gente entende que o ouvir mais um chocolate e uma cobertinha, amargo. um colinho, pronto. Chocolate amargo, zero açúcar. Agora eu vou entrar num assunto 70%. interessante que a gente não pode encerrar sem essa pergunta, doutora. Por que a mulher não tem um apetite sexual da mesma forma que o homem tem? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta, mas eu não vou perguntar. Vamos esperar desligar as câmeras. Vamos lá. A questão da parte sexual está envolvida com a natureza humana. O homem foi feito para reproduzir várias mulheres. E a mulher foi feita para reproduzir aquela gestação de 9 meses ali. O que não vai conseguir reproduzir mais. Então, qual a necessidade dela sentir mais vontade se ela está no processo da gestação, naquele período? Então, na formação do ser humano, há uma diferença muito grande na questão hormonal, de força, de desejos, na questão reprodutiva. Agora, a gente tem outras coisas que estão envolvidas nessa evolução humana. A gente está falando a respeito de parte social. Não se existe... quer dizer, existe, né? Existem inúmeros casos de alterações hormonais que podem complicar essa questão da mulher, certo? Ok, mas existe também a questão do comportamento. Eu falo isso claramente aqui, eu recebo pacientes com sacolas de medicamentos de estimulantes hormonais, vitaminas, tudo que você imaginar. Sacolas. Doutora, sinto nada.
Nada, nada, nada. Uai, por que será? E eu comecei a analisar isso durante anos de consultório. E comecei a perceber que o problema não estava na medicação ou na reposição apenas. Existe um comportamento social muito importante. Ok, senhora, quando foi a sua primeira relação sexual? Desaba a chorar. Não, doutora, quando eu tive consciência, eu estava com 6 anos de idade. Eu estava sofrendo abuso com 6 anos e tomei consciência disso. Doutora, eu sofri abuso desde os 9. Doutora, eu sofro abuso do meu pai desde os 12. Parou agora aos 18 porque eu saí de casa. Doutora, sabe, várias informações sobre abuso. O abuso na infância da mulher interfere muito na vida sexual dela futura. Muito, muito, muito. Isso é muito sério. Traumas com relacionamentos. Traumas com relacionamentos, porque os traumas começam a aparecer porque lá atrás começou a ter problema. Então, isso tem que ser colocado em consultório. Tem que ser trazido para o consultório. Outra coisa, vamos lá, da questão social. Não, ela nunca sofreu abuso na infância. Mas na fase da transição da vida adulta, houve uma confusão em relação à questão sexual dela. Isso vai trazer também uma baixa vontade de ter relação sexual. Às vezes, a forma dela se estimular não vai ser aquela que ela foi obrigada a ter. E ela ainda não se descobriu em relação a isso. Falta, às vezes, um entendimento maior sobre o corpo dela, sobre as coisas que ela realmente gosta. Aí entra a parte da psicologia junto com essa situação. Autoestima. E também, às vezes, a menina é maravilhosa, mas não tem vontade. Tem maravilhosa que eu falo com ela mesma, autoestima boa e tudo, mas ela ainda não encontrou algo que faça com que ela se estimule sexualmente, ao ponto de sentir prazer e orgasmo. A questão do relacionamento com seus parceiros ou parceiras, que eu tenho pacientes homoafetivas que têm relacionamentos. Eu atendo casais, meninas, mulheres, e assim, eu super acolho. Eu tenho um acolhimento por esse lado das diferenças sexuais muito grande. Trato super bem, elas são muito bem recebidas, muito bem ouvidas em relação às questões das vontades, formas de ter relação sexual para poder dar prazer para a parceira. E eu tenho muitas também que não sentem prazer com a parceira, que trazem o problema também. Então, é muito complexo. Quando eles pegaram aquele meme de um livro, Como Entender a Mulher, e dessa altura, dessa espessura, e repleto de páginas, às vezes até em branco, é porque é complexo o entendimento da mulher, porque a mulher faz parte de um grupo de seres humanos extremamente amplo em várias coisas. Então, amplo em relação à parte social, amplo em relação à parte física, amplo em relação à parte de entendimento de mundo. Então, a sexualidade, ela não é uma coisinha que precisa de uma testosterona, que precisa de uma gestrinona, sabe? Aquele tanto de... É um estrogênio. Tá, tudo bem, precisa. E por que as mulheres que chegam no meu consultório com 75 anos de idade, 80 anos de idade, sobem nas paredes? Se elas não têm vagina hidratada, se elas não têm hormônio, cadê? Por que elas têm vontade? Senhora, faz um soro desse sangue da senhora, por favor, que eu preciso vender. Entendeu? Por quê? Uai, o que é isso? Vai ser caro. Vai ser caro, porque essa mulher, a forma dela enxergar o mundo é diferente. A forma que ela foi tratada foi diferente. A forma como ela se cuidou foi diferente, em muitos aspectos. E não tem receita de bolo. Cada pessoa tem que ser tratada na sua individualidade. Não tem como a pessoa falar assim, doutora, coloca um chip em mim, porque eu também faço implantes hormonais. Não é qualquer pessoa que chega no meu consultório que eu faço. Cada pessoa é avaliada de uma forma individual, porque cada pessoa tem um comportamento diferente da outra. Ok? E eu já peguei extremamente bombadas, lindas, maravilhosas, que não têm vontade sexual. Com vaginas perfeitas. Por quê? Uai, ela está repleta de hormônios, doutor. Aí é aquela questão, doutora, é aquela questão que eu falei dos N exemplos que existe. Ok? Legal, interessante. Uma aula, né? Mais alguma pergunta, Luiz?
Nenhuma. Doutora, então fala pra gente. Invocarei a quinta emenda, ficarei calado. Tudo que eu falar será devidamente usado contra mim. Depois de tanta informação, com certeza chamou a atenção da mulherada aí. E onde as mulheres vão te encontrar agora para uma consulta, para tirar algumas dúvidas? Hoje estou completando 1 ano e 3 meses que estou de volta às séries. Retornei para a cidade dos meus pais e familiares e estou atendendo no Hospital Bom Jesus. Tenho o meu consultório lá, a Clínica Geração Mulher, que é a minha clínica, ela está lá. Atendo também no Hospital Pio X, que é pela Prefeitura de Séries. E também atendo na Clínica Biolíder, em Rubiataba. Atendo nesses 3 lugares. Saí de Uruaçu com o coração partido, porque era um lugar que eu amava trabalhar, que é no Hospital Geral do Estado, né, ali na região do norte de Goiás, centro-norte goiano, e porque lá era um ambiente vasto de complicações para serem resolvidas. E você gosta de desafio? Gosto. Só que o corpo, às vezes, precisa de cuidado, às vezes não, sempre precisa de cuidados. E, às vezes, precisamos tomar certas atitudes que, às vezes, vai ferir com o nosso emocional, mas que vai trazer saúde física e redirecionamento desse emocional. E eu fiquei agora somente em séries e em Rubiataba. Às vezes faço atendimento em Gurupi. E nas redes sociais, como te encontrar? Nas redes sociais tem o doutora Thaís Passos, sem letras a mais, T-A-I-S. Normal. Passos, doutora Thaís Passos. E uma coisa interessante que eu gosto de falar é que eu faço atendimentos domiciliares também para pacientes acamadas e com deficiência de restrição, sem cobrar por isso. Legal. Ok? Mas a paciente tem que ser paciente realmente que exija esse cuidado maior da parte ginecológica. Eu fazia esses atendimentos lá em Gurupi, de forma gratuita. Não gosto, nem gostaria até de divulgar sobre isso, porque aquilo que você faz de social tem que ficar quieto, porque senão acaba virando uma venda desnecessária de trabalho, e eu não gosto. Mas eu acho interessante reforçar isso, porque às vezes tem pessoas passando por dificuldades em situações de acamadas, que precisam de uma avaliação ginecológica, não precisa de se deslocar até a clínica. Eu vou até a casa, a gente organiza com a secretária uma data, eu levo todo o material, faço o exame e passo as orientações necessárias. Outra coisa são os atendimentos voluntários nas aldeias, que eu também faço. Aldeias? Aldeias. Eu faço esse trabalho já tem algum tempo. Parei um pouco na pandemia, também porque eu engravidei. Mas eu faço trabalho nas aldeias indígenas da Ilha do Bananal, na tribo Javaé. Eu agora vou na aldeia da Boa Esperança, dia 14, estarei lá fazendo os atendimentos voluntários. Não recebo nada para isso, vou de carro próprio, atravesso o rio com o meu carro. E vou lá, levo material, o pessoal da aldeia prepara tudo, a gente prepara salas para atender as índias. E é uma coisa magnífica. E eu levo, às vezes, os meus filhos já foram. Para viver essa experiência. Minhas também. meninas já foram 2 vezes, o Felipe foi uma, porque ele era muito pequenininho, agora ele foi. E assim, é uma experiência magnífica. Agora, aqui pela Clínica Biolíder de Rubiataba, nós vamos fazer o serviço também voluntário na tribo dos Tapuias, aqui na região de Rubiataba, Goianésia. Goianésia, Nova Glória. Nova Glória. E aí eu faço esses trabalhos, eu amo fazer trabalho voluntário e, para mim, ele preenche muita coisa. Que tempo? A gente faz o tempo. Rapaz, Tô aprendendo, eu vou ter que aprender a fazer esse tempo, porque para mim o dia tinha que ter 48 horas. Muita bagagem que ela tem, né, Luiz? E é fácil entrevistar ela porque o negócio flui, né? Demais. Obrigada. Muito bom, doutora. Obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Há algum assunto que a gente não abordou que você gostaria de falar também? Com certeza. Tem N assuntos. Mas, assim, a ginecologia e a obstetrícia, ela é vasta. E eu fico à disposição de vocês para retornar quando possível, caso seja necessário fazer mais alguma orientação e alguma dica. Certo, então. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Tem um WhatsApp dela. Obrigado, doutora. Ok, né?
Mas foi muito legal, muito bom mesmo. Gostei da entrevista. Obrigada. Muita informação. Tiramos muitas dúvidas também, né, Luiz? Muitas. E eu Obrigada. tenho certeza que a mulherada vai gostar também. Com Obrigada, certeza. eu agradeço. É obrigação das esposas assistir. Ah, ok. Eu agradeço muito, gente. Doutora Thaís Passos, a entrevistada de hoje, então, aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez aí os nossos seguidores, né, Luiz? Isso aí. Segue a gente. Ó, orientação da doutora. Assista o Prositrela. E siga também a doutora para ir aprendendo cada vez mais, né, Luiz? Isso mesmo. Ó, agradecer aí o nosso patrocinador também, a Adventos Contabilidade, Sinais Centro Automotivo. Obrigado aí aos nossos parceiros. E aguardem o próximo episódio, que tá demais também, né, Luiz? Demais. Então, valeu. Obrigada.